excluídos idosos que faziam atividades muito intensas, então quer dizer, aquela pessoa que tinha já um risco de sarcopenia e tal, e usou-se 10 miligramas de 12 em 12 horas, atividade física foi permitida, caminhadas regulares, então só caminhada. Mesmo assim, não houve eventos adversos sérios e mesmo assim houve um ganho de massa muscular. Esse aí, ó, por exemplo, o efeito no volume muscular, com placebo e com oxandrolona houve um aumento da massa muscular. Nas pernas, aumento da massa muscular, nos braços, né, no tórax e nas costas. Então, aumento de massa muscular, de força muscular em todas as etapas. E ganho de massa muscular é feito no peso. Houve um ganho de peso às custas da massa muscular. E ela não aromatiza nem 5-alfa-reduz, então ela é um esteroide anabolizante com uma relação anabólico-estrogênica de aproximadamente 10:1, tornando-se uma terapia viável, particularmente em mulheres, do que outros esteroides. Ou a testosterona em si. A testosterona tem uma proporção de mais ou menos de 1:1, né? Então, ela androgeniza mais, né? E aqui, ó, esse estudo agora em mulheres mais velhas, 5 miligramas de 12 em 12 horas, e também foi interessante porque eram mulheres de 74 anos, né, e com medicamento de uso crônico, né, e a paciente teve também um aumento da massa muscular em todos os componentes, inclusive na massa muscular total, e redução de percentual de gordura. Então, ganhou massa muscular e perdeu gordura. Então, imagina a gente com isso, com um tratamento desse, associado a um tratamento que modera o apetite de forma eficiente, para o paciente ter conforto em fazer dieta, né? Um tratamento que tenha tirzepatida, que aumenta o recrutamento pelo GLP-1, pelo GIP, da gordura visceral, né? E aumenta, controla o centro do vômito, é uma medicação que tem uma chance de controle do emagrecimento muito maior. Nesse estudo aí também, ó, foi feito um protocolo de 12 semanas com 10 miligramas de oxandrolona, que melhoraram significativamente a composição corporal em mulheres idosas com sinais precoces de fragilidade. Especificamente, ganhos no tecido magro em relação à massa gorda foram observados após a administração de oxandrolona em comparação com placebo. E mostrando aqui o perfil de segurança. Vários estudos, né, 20 miligramas aqui, sem grandes alterações, 20 miligramas, 20 miligramas durante 29 dias, 10 miligramas 2 vezes ao dia e praticamente nenhuma alteração de enzima hepática. E casos em que o paciente usou até 80 miligramas sem grandes problemas. Então, doses muito mais altas do que a gente usa habitualmente e mesmo assim com a segurança de utilização muito tranquila. Obviamente, esse paciente precisa ser monitorizado. Eu falo que o hormônio ele atua diferente em pessoas diferentes e você pode ter pessoas que vão aumentar um pouco as enzimas hepáticas e alterar perfil lipídico. Então, você tem que estar de olho. Aí mostrando mais um slide com essas alterações discretas. E esse estudo aí que é interessante, que eles colocaram durante 8 semanas pacientes que usaram oxandrolona de placebo, 20 miligramas, 40 miligramas e 80 miligramas. E quanto maior a dose, maior a hipertrofia. Só que depois de 12 semanas, o grupo de 80 miligramas teve uma perda de peso. Ó. Aqui é peso. Ó. Por quê? Por causa do efeito de perda de gordura. Então o paciente manteve uma massa magra, mas começa a perder peso por causa do efeito de perda de gordura. E na verdade, isso aqui foi com 80 miligramas. Com 40 miligramas, ele teve praticamente o mesmo crescimento de peso e um crescimento próximo de massa muscular. O de 80 foi massa muscular só. E o que foi interessante, então, depois? Após avaliar os resultados, concluíram que a dose de melhor custo-benefício seria de 40 miligramas, porque a administração foi associada com redução dos níveis de HDL e elevação de LDL. Até 40 miligramas as alterações foram muito discretas ou insignificantes, né? E esse estudo depois foi aberto e todos os pacientes, todos os 4 grupos, receberam 20 miligramas de oxandrolona sozinha durante essa fase de rótulo aberto por 12 semanas e continuaram a ganhar peso.
E no final da fase de rótulo aberto, não houve diferença significativa de ganho de peso entre os grupos. Então, com uma dose baixa, num tempo mais prolongado, a droga foi melhor, no sentido de evitar colaterais e de continuar mesmo assim tendo uma construção de massa muscular. Então, o que sugere isso de importância para a gente? Uma droga que a gente possa usar em dose baixa e por um tempo prolongado. Implantes hormonais. Então, pacientes que você coloca aí, tanto oxa por implante de pellet quanto de silástico, o paciente vai ter 6 meses de utilização com doses muito baixas. Se eu coloco O6 numa paciente, oxandrolona de 6 unidades numa paciente de 60 quilos, eu estou dando 1,2 miligramas de oxa por dia, né, durante 6 meses. Enquanto se eu estivesse fazendo por via oral dose muito baixa, seria 2,5 miligramas de 12 em 12. Implante em 12, sei lá, 70 anos? Coloco, sem problema nenhum. De primeira? De primeira, se precisar. Só que aí é para tratamento da sarcopenia. Quando eu sempre vou cuidar primeiro nas pacientes de terapia de reposição hormonal do climatério primeiro e depois da anabolização, para não perder a referência de utilização das medicações de climatério. Paciente que não usa hormônio, climatério que há muito, menopausada há anos, isso. Está com sarcopenia mesmo. Testo e oxa para essa paciente é sensacional. Você põe testo também. Por quê? Porque o perfil da testo para a doença cardiovascular ele é bem controlado também, é bem tranquilo. Então a gente não aumenta muito o risco, ainda mais por implantes, porque as doses são muito pequenas. Entendi. Entendeu? Mas pode fazer só a oxa sem a testo? Pode, mas só que ela diminui a libido. Aí depende depende do interesse da paciente, entendeu? Passou da janela, ela tem um Doppler de carótida ruim e não faz reposição. E ela tá sarcopênica, ela tomou tirzepatida, não fez atividade física, não fez uma musculação, ela tá tipo periodo. Ela tem quantos anos? 63. Para ela é uma paciente que talvez ela fosse candidata à nandrolona, ou até a oxa mesmo. Porque a nandrolona vai ter um efeito mais agudo por causa do pico do injetável, entendeu? Então, às vezes, um protocolo... De colocar um implante de oxa e testo, né? Pode ser. Se ela é uma pessoa mais arredia para usar a medicação injetável, o implante vai ser maravilhoso, porque colocou, esquece, largou lá e vai funcionar bem. Mas mesmo para o perfil cardiovascular, aí você tem que fazer os controles de proteção cardiovascular que você tem que ver. Apolipoproteína B, ApoA, lipoproteína A, colesteróis. Antes, você vai definir tudo, perfil de risco cardiovascular dela saiu agora, em 2026. Depois vou mandar para vocês no grupo lá também. Um artigo de revisão de risco cardiovascular, como que a gente coloca, agora de janeiro, né? De avaliação de risco cardiovascular. Ela teria que fazer um score de caos coronariano, entender como ver se ela tem placa mole, porque a placa calcificada é uma placa antiga e é uma placa que a chance de soltar é muito menor. A placa mole, a chance dela fraturar, abrir, soltar, entupir um pouco à frente, ela é maior. Mesmo só para usar oxa e testo? Para qualquer coisa na vida, porque se ela tiver placa mole, por exemplo, você tem que fazer proteções. Então, ela vai ter que usar uma estatina, ela vai ter que fazer um controle cardiovascular mais significativo, porque ela aumenta o risco de infarto a qualquer momento com placa mole. O grande problema nesses casos, às vezes, é que qualquer coisa que acontecer, a culpa vai ser do hormônio. Exatamente. Entendeu? O grande problema é esse. Exatamente. Então, assim, é um caso que é sempre bom compartilhar com o cardiologista, porque é o que ele está falando. Quando você vai usar um hormônio numa paciente que está sarcopênica, você precisa segurar a massa muscular dela, mas ela tem um perfil cardiovascular aumentado, discute-se se a testosterona aumenta ou não aumenta o risco. Na verdade, a maioria dos estudos que eu tenho visto, para níveis fisiológicos, ela tem um padrão de segurança bom. Agora, até de diminuir risco. Mas o que acontece? A aromatização é 3 a 5% para esse tipo de via, é muito pequena, muito discreta, tá joia? Então, assim, para considerar como um fator de risco, eu não consideraria não, entendeu? Mas, de toda forma,
você tem que discutir isso com o cardiologista e falar da questão da sarcopenia, porque a sarcopenia também está associada à mortalidade precoce, é fator de risco. Então, custo-benefício dessas questões. Se ela tiver placas calcificadas e estáveis, menos de 20% de ocupação da artéria, né, da coronária, ou e espessura da íntima menor que 0,9, a gente tem um risco baixo. No Doppler de carótida. E no score de cálcio também, eu não lembro. Mas assim, no score de cálcio também, porque você tem que ver a quantidade de obstrução que você vê ali. Se for menos que 20%, risco baixo. Entre 30% e 50%, tecnicamente, contraindicaria terapia hormonal. E acima de 70% é paciente para revascularização. Entendeu? Então, stent, né? E aí é o paciente para revascularização. Agora, no paciente cardiopata, que tem risco cardiovascular aumentado, realmente você vai evitar os hormônios porque você não tem segurança de passar e por causa do que o Emerson falou, que a hora que acontecer alguma coisa, o risco é sempre E agora, particularmente, eu tenho casos que eu conheço, né, de pacientes que tinham um risco aumentado e que a gente entrou com estatina, baixou o risco, melhorou a qualidade de vida da paciente, coisa e tal, depois entrou só com uma oxa sem atesto, porque ela tem um perfil de segurança até melhor ainda, cardíaco, só a oxa durante um tempo, ela segurou um pouco na nandrolona, então, durante um tempo, segurou um pouco ganhou um pouquinho de massa muscular, emagreceu, melhorou o perfil, melhorou o terreno biológico, e aí sim, depois a gente discute se é possível ou não, se essa paciente tiver melhorado o risco cardiovascular, entendeu? CTI que os intensivistas dão oxandrolona ou nandrolona para melhorar a grande queimada também. Grande queimado, oxandrolona em grande queimado é fenômeno. Na verdade, a oxa até que tava com muito teste, risco, problema. você pode pegar mais leve, né? Esperar. Porque assim, o problema é que aí você colocar, quer dizer, já é menopausado. Aí você põe a oxa, vai piorar mais a libido. A libido... Agora meu pai tá injetando testo, pensa, tadinha. Ela já me reclamou isso um monte de vezes, eu morro de dó. Mas sua mãe é nova, 63 anos. Pois é, e ela é super... Ela pode usar testo, não é uma senhorinha frágil. Eu também acho que doses baixas é possível que ela use, mas eu acho interessante fazer esse risco cardiovascular adequado, score de cálcio, olhar isso tem tudo. Duplex de membro inferior, Doppler de membro inferior, olhar tudo. Então olhou tudo, tá mais tranquilo, discute com o cardio, né? O Emerson tá aí. Tem o Frankel, que é um amigo nosso. Tem o Frankel, que é um amigo nosso que faz online também, e ele é um cardiologista integrativo, é bem legal, assim. E os estudos, pelo menos que eu tenho visto, né, eles mostram que doses suprafisiológicas realmente aumentam o risco. Doses subdoses, quer dizer, na verdade, um hipogonadismo também aumenta o risco. Então você tem que entender que hormônio é equilíbrio. É equilíbrio. Na grande maioria das vezes é equilíbrio, né? E se uma paciente jovem tem uma testosterona melhor, se eu estou falando de nível fisiológico, por que eu vou pensar que no idoso talvez seja um risco maior? Então, eu não vou fazer supradosagem, não vou pegar uma paciente, uma mulher, e botar uma testosterona de 200 nela, entendeu? Mas se ela estiver ali em torno de 50 na corrente sanguínea, eu acho que está dentro de um fisiológico tranquilo, né? Varia de 20 a 75, 20 a 80, né? Aí você tem que pensar naquela síndrome de insuficiência androgênica, né? Ela está com deficiência androgênica, a droga vai ser benéfica, né? Sintoma, falta de disposição de energia, de proatividade, depressão, queda muscular, igual você falou, então tudo isso. Então, a sua mãe é um exemplo claro de que as canetinhas têm que ser monitoradas. Talvez se tivesse feito isso enquanto ela estava no processo de emagrecimento, ela não teria passado por isso, né? A gente não tem que recuperar a massa magra numa mulher que perdeu no momento que a perda já é aguda, entendeu? Então é isso que eu acho que... Por isso que a medicina hoje ela tem que ser totalmente preventiva, né? Então, na hora que você pensa, você pega um endócrino tradicional que vai lá e não, canetinha. Vai lá, tchau, canetinha, entendeu? E aí você... Normal, não vou passar oxandrolona. Entendeu? Tem uma massa muscular boa, eu não vou passar.
Ah, beleza, o que é uma massa muscular boa? Qual a idade? Essa paciente treina? Essa paciente tem um aporte de proteína adequado? Né? Essa testosterona, alguns estudos aí, o pessoal fala que testosterona tecnicamente não precisava medir em mulher. Alguns estudos não, alguns profissionais. Não precisava medir em mulher, que testosterona na mulher, o exame não documenta, é sempre baixa mesmo. Quando a gente fala do exame que é a quimiluminescência, realmente ele tem uma margem de erro de 15%, mas em geral subdiagnosticado. Então, uma paciente que tem lá 20 de testosterona, ela vai ter 15% a menos, né? Mas mesmo assim, a gente pegar, só por isso eu falar que tá ruim, que o exame é ruim para me dar uma direção, ele me orienta. Quando a testosterona está alta, o exame detecta um pouco mais, né? Quando a testosterona está baixa, não. Mas a gente pode pedir espectrometria de massa e fazer um exame que documente aquilo que a gente precisa. Mas entendendo que a insuficiência androgênica, o diagnóstico também ele é clínico. A gente vai conversar com o paciente e detectar perda de massa muscular, perda de libido, né, ou as questões que estão associadas à insuficiência androgênica e que a gente está autorizado a tratar. Né? Hoje, o que tem mais documentação é desejo sexual hipoativo, mas se você pensar que a testosterona, a gente tem receptor no corpo inteiro, né? Então você pegar e achar que a testosterona é só para desejo sexual hipoativo, quer dizer, só tem receptor no genital, né? Não tem sentido nenhum. Então, ela melhora a cognição, melhora o foco, melhora o tônus muscular, até a libido também, melhora a tensão no tendão, coloca cálcio no osso. Então, a gente tem que tentar entender qual que é a ferramenta e o que ela pode ser útil, né? Particularmente, se fosse na minha mãe, eu estudaria a parte cardiovascular. Né? Na minha mãe, eu acabei não podendo fazer, porque o médico dela tinha a opinião dele e nós vamos receber minha mãe aqui até para discutir o que não fazer, né? Porque ela perdeu a janela e depois tinha uma alteraçãozinha discreta na placa lá, e aí o colega não quis fazer e eu respeitei e não me meti, não. Mas, de toda forma, é uma paciente que talvez pudesse ter feito, né? Já está com a massa muscular ruim, tem dor articular para todo lado, entendeu? Então, é uma paciente que talvez pudesse ter feito esse cuidado antes, mas com 75 anos agora, é um pouco mais difícil da gente entrar com hormônio, sendo que ela não tem sintomas climatéricos, mas tem uma baixa massa muscular. Se a gente fosse testar, para mim, minha mãe é sarcopênica. Então, preciso tratar essa sarcopenia nela? Talvez precisasse, mas ela tem os profissionais dela, então eu respeito as escolhas que ela faz. Né? Mas é isso, eu acho que a gente tem que sempre pensar nos dois compartimentos, no músculo e na gordura. E na hora que eu estou entrando com a canetinha, eu tenho que pensar no músculo. Porque se eu estou emagrecendo esse paciente, se eu estou fazendo déficit calórico, esse paciente vai sempre perder as duas coisas. Porque eu não consigo efetivamente construir massa muscular em déficit energético, entendeu? Posso até manter aquela massa magra, evitar uma sarcopenia, com hormônio até construir levemente, entendeu? Mas nunca vai ser uma construção expressiva, né? Em déficit calórico, porque eu não tenho tijolinho para construir. Bom, então aí comparando a oxandrolona em pellets e silásticos e pela via oral. Em pellets silástico, maior colateral é redução de libido. Por quê? Porque eu não tenho mecanismo de primeira passagem hepática. E os dois metabólitos hepáticos da oxandrolona, pela depuração de primeira passagem pela via oral, é que são mais androgênicos do que a própria oxa. Então, estão associados aí à possibilidade de alopecia, acne e dislipidemia, que também não é tão comum em doses baixas, mas mesmo assim é maior do que no uso dos implantes hormonais. Então, quando eu quero uma segurança nesse sentido, paciente de pele mista, talvez a paciente que você menos erre seja a oxandrolona, e a droga que você mais erre seja a gestrinona. Então, tem que ter esse discernimento, tem que pensar nessas coisas aí. Bom, e aí nós vamos comparar os exemplos, né, de casos que a gente conduzia antes com o Ozempic e com o Mounjaro, né? Qual a diferença que a gente entregava de resultado entre eles? Né? Que é exatamente isso, uma paciente que colocou 7 tubetes de oxandrolona com 4 de testosterona, o objetivo era emagrecimento, ela já usava o Ozempic, tá bom, em dose máxima, e travou o emagrecimento com o Ozempic em dose máxima. E essa paciente, então,
num tratamento de 1 ano, ela começou o tratamento já usando o Ozempic com 88 quilos, colocou os implantes, em 6 meses ela caiu para 72 quilos, 16 quilos de perda de peso. Né? E recolocou os implantes, porque a oxandrolona dura 6 meses, e em 1 ano chegou a 63 quilos. Então, 25,1 quilos de perda de peso. E a massa muscular? 27,9 quilos, manteve mais ou menos a mesma massa, 27,9 quilos. O que era esperado? Perder 39% da perda de massa muscular com o Ozempic, seriam 9,78 quilos. Então pensa para você ver, ela deveria estar aqui, ó, abaixo de 20 quilos de massa muscular, tá joia? Então, a gente não falou lá que abaixo de 16 quilos de massa muscular poderia ser sarcopenia? Então, essa paciente, a gente estava caminhando ela para uma sarcopenia, mesmo ela sendo uma paciente que antes era obesa. Então, isso tem que ser chamado a atenção. E a gordura dela? 38 quilos de gordura, 14 quilos de gordura. Então, dos 25 quilos que ela perdeu, 24,6 foi gordura. Por que isso? Porque eu segurei a massa magra, porque eu aumento a beta-oxidação. Então, a diferença disso aí é um músculo que está saudável, que está gastando energia mesmo fora da hora do treino. Né? A paciente, as alterações metabólicas que o músculo faz aumentam o gasto energético fora da hora do treino por causa das microlesões que ele faz na fibra muscular, que fazem uma resposta endócrino-metabólica ao trauma e que vão aumentar ali a síntese proteica, estimular a síntese proteica. Então essa paciente consegue aí segurar essa massa magra. E o percentual de gordura caiu de 43 para 22, então a pessoa dividiu no meio, né? Pensa para você ver. E nega queda de cabelo, nega efeitos colaterais, nega acne, libido boa. Então ali, ó, às vezes se discute essa quantidade de testosterona para oxa, em geral 1 para 1, mas na verdade, quando eu quero emagrecimento, eu vou privilegiar a oxa em relação à testo. Quando eu quero libido, eu vou privilegiar a testo em relação à oxa. Mas, entendendo que quando mais eu aumento a testo, mais colaterais androgênicos eu vou ter. E a oxa não. Eu tive um caso de uma paciente que foi interessantíssimo. Paciente meio gordinha, Oi? Paciente meio gordinha, tinha uma endometriose umbilical, o cabelo bem ralinho, sabe aquele cabelo piscina, que você vê o fundo assim mesmo, né? E tal, bem ralinho. E essa paciente chegou para mim com essa endometriose, discutindo gestrinona, porque alguém já tinha falado com ela. Eu falei, se colocar gestrinona, seu cabelo vai para o chão, né? E a gente optou pelo Nestorone oxitesto, e ela cresceu o cabelo dela aumentou a quantidade. Quando a oxa... Oi? Mas e aí Eu coloquei mais oxa do que testo. Oi? Mas ela não sendo trocada tinha doença ginecológica? Tinha endometriose, eu tratei com Nestorone. Nestorone com testo, eu fiz um perfil mais ou menos parecido com a gestrinona sem androgenizar. Porque eu tenho a diminuição o Nestorone é antiestrogênico, né, e antiandrogênico, tá? Mas na hora que eu coloco a testo, eu estou entrando no receptor de testosterona e ativando o receptor. A oxa tem uma afinidade pelo receptor de testosterona 5 vezes maior que a testosterona. Então ela entra primeiro no receptor e por isso a pele e o cabelo dessa paciente ficam bem, porque ela entrega 10 de anabolismo para 1 de androgenismo, né? Na hora que acaba a oxa, essa paciente vai começar a falar com você que a pele começou a ficar oleosa. Por quê? Porque a testo que dura 1 ano e a oxa 6, a testo começa a entrar no receptor e a paciente começa a falar, doutor, minha pele está ficando oleosa, às vezes com 5 meses. Aí você põe oxa de novo. Aí ela vai voltar para o mesmo padrão, que foi o que aconteceu nessa paciente aí, ó. Repôs com 6 meses, né? E aí com 6 meses ela pôs só a oxa e o Nestorone e manteve a proposta. Nestorone ela nem entrou, manteve a proposta para ela. Ela não tinha doença estrogênio relacionada, era só para obesidade mesmo e evitar a sarcopenia. Então, assim, são tratamentos que a gente consegue grandes resultados. Mas pensa para você ver, em 1 ano de acompanhamento, não é isso? Agora vamos... Oi? Essa paciente não, ela deve ter uns 45 anos, mais ou menos. Eu chuto ali entre 40 e 45. O tipo de queixa e nos exames dela, se julgou que não tinha nenhum acometimento de doença estrogênica, se isso foi só para essa suplementação, esse implante, esse hormônio. Como é que é? Se ela não tinha? Eu não fiz hormônios para doença estrogênica, eu fiz só testo e oxa. Só para segurar a sarcopenia. Só para emagrecimento.
você conseguiu mais do que eu faço com a bariátrica aí. Entendeu? Proporcionalmente, em um ano. Porque ela treinava, ela estava com o Ozempic e ela travou o emagrecimento. Por quê? Baixa massa muscular, baixo metabolismo basal. Se você pensar na atividade, é assustador, né? Se você pensar, por exemplo, na atividade física em si, 1 hora de musculação gasta 500, 600 calorias, entendeu? Então não é isso que faz a pessoa emagrecer, as calorias que ela gasta no treino. É o que ela gasta depois para se recuperar das microlesões durante 24, 48 horas de um músculo treinando. Isso nós vamos falar muito no anabolismo lá. Então a paciente, quando ela tem uma atividade física vigorosa, quer dizer que ela treina de forma eficiente, aumentando as demandas, aumentando a massa muscular para construir músculo, ela direciona muito para a queima de gordura, porque o músculo, por mais que ele não tenha substrato para crescer, você está estimulando a síntese proteica, a via mTOR. Então ele vai estar estimulando o crescimento muscular e o gasto energético. E aí eu acabo direcionando esse gasto para gordura, o déficit para gordura. Porque mesmo o músculo não crescendo de forma eficiente, não cresceu, ó. Tá a mesma coisa, né? Mas ela não perdeu. Porque quando ela perde, ela diminui muito o metabolismo basal, que é o que acontece na senilidade. Quando a gente está ficando velho, a pessoa perde massa muscular progressivamente e comendo a mesma coisa ela engorda. Por quê? Porque ela diminuiu o metabolismo basal e ela vai, não mudei nada na dieta e estou engordando. Mulheres na menopausa, homens que estão ficando mais velhos. Se você olhar os senhores e as senhoras mais velhas, todos eles têm tendência a começar a acumular um pouquinho de gordura visceral, um pouquinho de gordura abdominal e a mulher perder gordura de culote e quadril. Então, assim, por isso que a gente fala que a gente não pode tratar a obesidade como um compartimento só. Né? Ele tem o músculo, a pessoa é um ser único, né? Ela não é só a gordura. Então, na hora que a gente entende que o músculo ele age à distância, aumentando o BDNF no cérebro, aumentando, fazendo browning, que é transformando a gordura amarela numa gordura marrom, mais saudável, menos inflamada, diminuindo processos inflamatórios, controlando o cortisol, né? Modulando o cortisol, produzindo o próprio GLP-1 no intestino quando eu treino, né? Melhorando massa óssea, controlando resistência insulínica, fazendo revascularização, porque quando eu treino eu aumento colaterais em volta de uma semi-obstrução, eu educo aquele organismo a dar a volta naquilo que está começando a obstruir. E ainda de quebra um anti-aging de pele, eu te falo que não tem como, é inegociável a atividade física na vida das pessoas, entendeu? Então, aquela pessoa que optou por não fazer atividade física, ela vai perder, isso aí não tem dúvida. Uma coisa bem bacana para quem está orientando essa perda de peso na musculação, orientar o paciente a fazer HIIT depois, conversar com o educador físico, que é o treino de alta intensidade intervalada. É muito importante porque tem várias pesquisas mostrando que aumenta a taxa metabólica por um tempo maior depois que você termina. Então, orientar o paciente a fazer o HIIT depois da musculação, isso ajuda muito. E são, às vezes, 10 minutos a mais que o paciente vai ficar na academia, que ajuda demais, melhora demais. Então, você acaba tendo uma melhor também. Muitas vezes, quando trava nesses pontos aqui, igual a Henrique deu esse exemplo aí, às vezes isso ajuda também a destravar, entendeu? E olha às que... vezes mudar também o tipo de medicamento que a gente está usando. E olha que interessante, já está adiantando a aula de anabolismo, né? Porque o HIIT, tecnicamente, ele não tem uma perda significativa de massa magra quando feito junto com a musculação. O aeróbico de longa distância, ele pode sinalizar VMPK, antagônica e mTOR, e a pessoa, dependendo da intensidade do exercício aeróbico e do tempo de execução, ela pode prejudicar o ganho, pode ser um exercício concorrente. O HIIT não é. Então, a gente fica tranquilo. 12 graus. 12 e caminha a 4, lenta, por 20 minutos. É longo, né? Não, 20 minutos, o HIIT seria 15 a 20 minutos, né? 15 a 20 minutos. Você não pode passar muito disso. Isso daí tá na moda. Deve ser uma coisa meio... Escada, tem...